Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado, dessa vez edição especial Psyu Educação, diretamente do Fórum Imob 2025. E olha só, os episódios anteriores a gente gravou lá em cima com a vista do campo, eu tava me sentindo Galvão Bueno e agora eu tô me sentindo a Hebe aqui nesse sofá. Sophie, tô com você de novo, eu tinha um compromisso comigo de refazer esse podcast. Sim. Quem viu teve um problema no áudio, mas assim, foi um conteúdo muito bacana, então tô muito feliz de ter dado certo, da gente estar aqui novamente. E eu dispenso a sua apresentação, mas eu queria começar com algo que de verdade eu escuto muito no mercado. Ah, mas o que a Sofia faz? E eu falo assim, cara, vocês precisam conhecer a Sofia. Porque depois do dia que eu te conheci, que a gente sentou ali para bater um papo, eu entendi perfeitamente o porquê você é uma mulher de sucesso, porquê que você construiu tanta coisa. E eu queria que você falasse pra galera um pouquinho quem é a Sofia. Ai, primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. E olha, vou novamente lá na sua casa. Para mim é um prazer. A DF é lindíssima, é um prazer para mim estar lá. Bom, a Sofia, ela é filha de um nordestino com uma mineira. Sou casada há 21 anos. Tchau, André! Sou casada há 21 anos, tenho 2 gatinhos. E eu fui diretora de área de expansão há muito tempo. E por causa da doença da minha mãe, eu retornei para São Paulo. Eu estava morando em Porto Alegre nessa época. E aí, o que eu ia fazer com o meu compete? Eu falei, bom, não queria corretor de jeito nenhum me atendendo. Não queria. Por conta de experiências ruins que eu tinha tido. Por isso eu sempre faço questão de falar isso, porque o corretor não sabe que ele não sabe. Imagina um corretor que eu falo isso, você acha que ele acha que é ele? Porque o corretor, ele vive de comissão. Sim. Então como? E aí eu falei, tive o acesso ao mercado imobiliário por conta de um amigo, que é meu amigo até hoje, quando eu fui tirar meu CRES para eu vender um apartamento para mim. E aí eu comecei com ele por conta das cifras de uma comissão. Então eu nunca me senti diminuída por ter 3 faculdades, mestrado, pós-doutorado, eu nunca me senti diminuída. E eu acho que isso, a humildade, ela é muito importante, porque às vezes a corretagem ela é uma migração de muitas profissões e a pessoa ela fica assim, pra baixo, acha que é um downgrade. É uma transição de carreira indesejada. Muitas das vezes, né? E aí eu olhei como uma grande oportunidade. Então a forma como eu olhei mudou tudo. Então eu comecei numa empresa que não tinha empresa de vendas, fui corretora campeã, coordenei 11 projetos, fui gerente que representei 85% das vendas da companhia, diretora CEO. Sou sócia de 6 empresas, tenho mais 3 empresas, todas no mercado imobiliário hoje. E eu falo o seguinte, quando você quer ser imparável, com disciplina, você chega. Não precisa ser o mais brilhante, você não pode parar. E aí eu tive vários movimentos. O primeiro foi trabalhar no mercado internacional. Para mim, a moeda, para mim não, né? Para o mundo, a moeda, ela é dólar, a mundial. Então eu falei, quero ter uma empresa nos Estados Unidos, e aí eu tenho sócios lá, fundadores também. E aí não é ramo imobiliário também? Ramo imobiliário, eu trabalho com Section 8, que é o habitacional nos Estados Unidos. Então são áreas estressadas, para você ter ideia, com $300 mil, eu compro ali 10 casas de ativos logo para o governo americano. Então eu abro uma LLC para você tem um ativo imobiliário que é seu e eu loco as suas casas para o governo americano. O nome desse programa chama Section 8. Que ele disponibiliza para baixa renda, que é como se fosse faixa 1. Aí o pessoal fala Minha Casa Minha Vida, não, é um faixa 1. Porque as pessoas elas têm que receber até $12 mil no ano para ter benefício para ter acesso a esse benefício, porque eles não constroem igual aqui, eles alugam. Então isso na pandemia foi um boom muito grande, porque o governo, ele não atrasou nenhum dia de pagar. Imagina você tendo uma casa que o inquilino é o governo dos Estados Unidos. Aluguel garantido. Garantido. E a gente está falando de uma média de 2,2 ao mês de aluguel em dólar. E eu estou te falando de uma valorização do bem de uma média de 30% ao ano. Então, economicamente, mundialmente, é muito difícil pegar esse investimento. Mas é um contrato longo que você faz com o governo americano? O contrato com o governo ele é anual. Você pode ter a saída, a retirada com solicitação de 6 meses. O que não acontece, por quê? Qual que é o risco do negócio? O risco do negócio é você pegar uma pessoa que vai detonar a casa, porque é baixa renda.
Então você amarra muito bem o contrato para fazer as vistorias na casa e aí é isso. A gente consegue escolher as pessoas que estão qualificadas para lá, o que é um diferencial. A pessoa ela vai lá, se inscreve, o governo habilita. A nossa empresa consegue checar a pessoa para entrar. E aí você também, se ela passar com um X que a gente coloca de deteriorização do bem, a gente consegue tirar ela do imóvel. Então tem áreas aí, é toda uma logística da onde a gente atua, da forma. Então aí nisso, esse projeto está desde 1973 nos Estados Unidos e é uma média de 43 bilhões por ano que o governo injeta. O Obama ele reduziu 3% só no projeto do governo dele, que é essa crise habitacional agora. Você olha a quantidade de moradores de rua em Nova York, enfim. Sim, aumentou muito. Então né? É uma coisa assim, que é um super negócio. Por que eu gosto de falar? Porque por mais que eu tenha clientes que investem lá e que fazem exclusividade até de algumas cidades, que eles querem todas as casas que seja dele lá, é um habitacional. E aí, Felipe, eu vi todo esse boom de mercado de alto padrão e luxo e tal. E eu falei, eu quero falar porque o corretor, ele precisa entender que ele tem que ser um profissional de luxo. Porque tem tanta gente falando de luxo que eu não consigo falar uma palavra, que é uma pessoa arrogante, não dá um oi para uma pessoa que serve o café, não fala um oi para uma manobrista. E aí eu vi que os valores se invertem. E você esquece de ser uma boa pessoa. Se você não for uma boa pessoa, você não vai ser um bom profissional. Porque o pilar, ele não sustenta. Você pode fazer uma venda, mas você não vai ser próspero. Entende? Você não vê a pessoa que ela não tem a prosperidade, porque a prosperidade é uma recorrência. Sim. E aí prosperidade não é dinheiro, né? Não. E aí eu comecei a ver que eu precisava falar mais sobre isso. Essa linha hoje, eu sou conselheira da FAIR, que é a maior construtora da Ásia, em Singapura. É enorme, então eu faço treinamento para alto executivo lá. E que é um país que dizem que é super desenvolvido nessa parte. Muito desenvolvido, questão de sustentabilidade, são pioneiros e modelo para o mundo inteiro. Quando você passa numa obra em Singapura, você nem acha que tem obra, de tanta inteligência que ele tem na construção. Uma média de um singapuriano trabalhando numa construção equivalem ao trabalho de 2 brasileiros e meio. Caramba. Só para você entender, em tecnologia, e tem vários fatores. É muito. E aí você olha e fala, uau. E aí eu comecei a ver que eu precisava ensinar o corretor a ele ser de luxo. E eu tenho um sonho, né? Porque eu já estou construindo ele, tanto que o prêmio que eu ganhei ontem é por conta disso, de ajudar outras pessoas. Mulheres vulneráveis, porque todo mundo vai lá militar, vamos ajudar, e ninguém faz nada, né? Todo mundo é muito bonito, Sim, legal mas como que eu dou emprego para aquela mulher vulnerável? O que eu faço? E aí eu desenvolvia, há anos eu vinha trabalhando num projeto meu, que é qualificar mulheres regressas para canteiro de obra. E aí eu estruturei isso, é uma PP, né, uma parceria público-privada. E aí eu consegui estruturar, consegui aprovar. Hoje a gente já atua aqui no mercado do governo federal no Brasil. E é muito gratificante quando você pode qualificar a mão de obra de pessoas que não tinham mais condição de mercado de trabalho para uma causa nossa, que envolve tantas coisas. E o meu projeto foi escolhido esse ano como case de sucesso disso, de inclusão e sustentabilidade, porque para uma mulher construir o projeto para ele parar de pé é questão financeira, é questão da saúde da mulher. Você tem que fazer a operação de grua, fechar a conta. Então tudo é muito lindo, mas não pode ser caro, tem que ser funcional. Então eu consegui trazer muitos empresários para fazer essa parceria público-privada, que foi muito gratificante. E aí eu fui olhando todas essas linhas. Então o que eu faço? Hoje eu faço grandes estruturações dentro do mercado imobiliário. Sou sócia de construtoras, de incorporadoras, eu entro em toda a linha, tudo o mercado imobiliário. E eu consigo fazer, na minha rede social, um grande funil e aquilo que vai entrando eu vou colocando ali. Então, às vezes eu tenho um cliente que ele precisa comprar uma casa em tal lugar, eu falo com aquele corretor. Então, acho que é muito importante falar isso. Você estruturou dentro vamos dizer assim, da sua principal rede sociais, a gente estava até conversando, é o seu topo de funil, mas você consegue entender para onde você direciona. Por isso que eu coloco empresário do mercado imobiliário, porque eu sou conselheira em Portugal, sou conselheira em Singapura
E eu tenho empresa nos Estados Unidos e tenho empresa no Brasil. Então, só que não é simples, eu não falo de todas as coisas na rede social, porque não é simples explicar uma estruturação financeira como essa de Section 8. Eu fui lá no Pablo Marçal, porque ele estava comprando, ele queria comprar toda a operação. E como que você explica isso numa rede social? É detalhe, não dá. Você levou pro podcast com ele lá pro... Ele me convidou por conta do meu case. Legal. Porque ele queria esse modelo adquirindo, só que meus sócios são americanos, é muito difícil, né? Não é assim. E aí ele queria que eu falasse sobre isso lá, porque ele soube da operação e ele soube que eu era uma das sócias. E quando eu vi que viralizou a questão do rendimento, a questão... Não é simples explicar para a pessoa o que é um lucro real, lucro presumido, como que sabe, é uma estruturação financeira. E aí a gente tem a responsabilidade de informar correto numa rede social. Sim. E eu não tô com aquele cliente ali, não é um cliente da rede social que investe. Ele não tá nesse canal, né? Não. Ele talvez esteja num LinkedIn da vida, mas não lá no... Esse daí ele vai olhar como uma opção de leque que eu vou oferecer para ele, mas esse cliente já tá na minha carteira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, talvez, acho que 90% do seu público ali fiel que te acompanha são mulheres, né? Não. É? Você acredita? É uma coisa assim curiosa. O meu perfil são 65% mulher e 35% homem. É muito homem. É muito. E eu acho muito legal isso, até fazendo um estudo que uma equipe, a minha empresa contratou uma equipe para fazer análise do perfil dos meus seguidores. Porque é um perfil com muito homem seguindo e eu fico muito feliz, porque eu não sou uma pessoa feminista. Então, a resposta foi essa, inclusive. Eu sou uma pessoa que eu respeito o gênero. Se você, independente da sua escolha, não é um problema meu. Sim. E eu quero falar isso pra mulher. Então, você tem que ter resultado. Pega e coloca, canaliza aquela energia. Não que eu não tenha passado muitas situações como mulher, mas eu escolho não falar sobre elas, eu escolho falar minhas ações com relação a elas. Então, eu peguei aquilo ali, o que eu fiz com aquilo ali? Porque resultado, e a gente está num país muito abençoado. Eu sei porque eu lido com 3 culturas muito diferentes e o Brasil... As pessoas, elas querem pessoas boas para trabalhar. Então, se você precisa ser 10 vezes ou 20, seja, entrega. Eu duvido. Sim. Num tempo, no 2, você não vai. Porque falta essa pessoa comprometida. Você é empresário, você sabe. Falta muito, né? Falta muito. Todo mundo tá achando assim, nossa, cadê? Eu quero oportunidade, não tenho. Não, você não cria. Esses dias eu até falei na internet, eu passei assim, na frente de alguns McDonald's e tinha a placa, eles tiraram de onde eles anunciam o lanche e tava escrito assim, estamos contratando. Você vê? Eu falei, caramba, o McDonald's tirou o anúncio do lanche para colocar um anúncio de emprego, porque tá muito difícil e é para todo mundo. Todo mundo, né? Pessoas boas, né? Olha, é simples, né? Contei isso recente. Eu tava em Miami, eu precisava fazer uma contratação de alguma coisa assim, tipo pro outro dia. Felipe, assim, minha assistente não conseguiu, minha equipe não conseguiu. Eu falei, vamos mandar uma mensagem pelo meu Instagram. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, responde, né? Nós mandamos 22 mensagens. Uma pessoa respondeu. 5 responderam 4 dias depois. Teve quem não respondeu até hoje. E aí a pessoa está reclamando de oportunidade. Não tem agilidade. Então, a coisa bem feita, básica, o básico, o arroz e feijão bem feito, você vai ter resultado. E as pessoas ficam querendo grandes fórmulas. Sim. Olha, o primeiro que conseguiu me atender aquilo ali, a gente fechou. Era necessidade. Agilidade, né? Agilidade. Mas a minha pergunta anterior foi por conta do seguinte, eu vejo que muitas mulheres se espelham em você. Sim. Né? Olham a sua trajetória, postura, tudo que você entrega, né? Não só nas redes sociais, mas nas suas palestras. Sim. Eu vi algumas mulheres aqui, né? Sim. Como que é isso para você ser espelho para essas mulheres do mercado imobiliário? Adalto, eu não tinha noção. Mesmo, eu às vezes até não tenho hoje. Eu vejo quando eu vou palestrar, que vem seguidor e fala, nossa, Sofia, eu tô vindo do Tocantins pra te ver. E realmente a pessoa me manda passar. Olha, eu quero te ver, quero tirar uma foto. E eu fico muito lisonjeada, porque eu falo, nossa, né, faz tudo valer a pena, sabe? Porque às vezes você sabe, você trabalha com isso também, a gente tem os problemas de empresa, a gente tem a vida acontecendo e temos a rede social. Eu falo, é um terceiro pilar. E aí conciliar isso não é brincadeira. Só que eu paro e eu penso assim, se eu posso ajudar alguém. E isso o Anderson Trinca falou pra mim lá atrás e é uma coisa que eu sempre trago. Porque eu não era essa pessoa. E eu me tornei por causa dele.
Deixa eu te contar uma coisa, eu comecei a palestrar por causa do Anderson Trinca. Eu comecei a escrever e a publicar, porque eu já tinha um blog de finanças lá atrás por causa do Anderson. Então, o Anderson trabalhou com o Anderson Trinca? Não, o Anderson, ele é o eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou uma pessoa que se eu que puder entrar e sair não ser vista, eu vou ser, e ele sabia disso. Tanto que quando eu fui coordenar um projeto em Santo André, olha como eu conheci o Anderson, e eu quero falar sobre isso porque eu sempre honro a vida dele. O Anderson é um irmão que eu tenho, a gente era muito amigo, Sim. Mas muito amigo. Não, eu sou de toda a família dele e aí eu falei assim, eu cheguei em Santo André para coordenar um projeto que tinha sido super difícil de lançamento e eu olhei a pessoa de Santo André e aí me indicaram o Anderson e eu fui lá pedir ajuda para ele. E eu falei, Anderson, o que eu faço para vender em Santo André que eu não sou daqui? Aí ele, olha, Sofia, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a fazer uma sequência de café com o corretor, ele me ajudando. E a gente se tornou muito amigo. Então eu fazia sempre treinamento com ele, só que eu não era uma pessoa de rede social. Eu não era e ele sabia disso, só que eu trabalhava muito. Ele, Sofia, se você mostrar, você vai ajudar, porque você ajuda tanto. E ele sabia o como eu ajudava, no offline mesmo. Ele, se você ajudar uma pessoa, já não valeu pra você? Aí aquilo, eu falei, valeu. Daí ele pegou, ele que me conectou. Eu tenho hoje 12 coautorias e 3 livros publicados. A minha primeira coautoria foi por causa do Anderson. Minha primeira live do Instagram foi com o Anderson. Ele que me motivou. O meu LinkedIn, tava ele ali, dava treinamento de LinkedIn, lembra? É verdade. Eu fazia na pandemia a universidade todo dia. E ao vivo na sexta com ele. Olha, ele que me indicou você. Eu tenho certeza. Eu te conheci, a gente fez uma live, eu lembro. Por causa nesse período. Exatamente. E aí eu comprei todos os livros dele pra minha equipe. E aí... Que foi esse livro, eu que fiz a coordenação. Chave. E ele foi a primeira pessoa a aceitar o desafio. E aí eu gosto muito de falar disso, porque às vezes a pessoa ela olha e fala Sofia de rede social, mal sabe que eu não ligo. Caramba, olha, eu não sabia dessa daí não. E o Anderson, ele foi, eu lembro até hoje, o dia que ele foi lá no escritório e ele falou, Sofia, você vai mudar isso aqui do seu LinkedIn, você vai fazer porque é importante. Ele ficou comigo 3 horas me mostrando a questão do LinkedIn. Porque eu falei, eu tinha muito bloqueio por causa da minha mudança do banco para o imobiliário, em como me comunicar. Você tinha a exposição? Eu tenho um NDA de 15 anos, até 2028. Né? E aí, como que eu ia me comunicar? Como que eu falava de finança? Aí meio que eu dei um bloco quando eu entrei, sabe? Assim, parei e eu nunca fui a pessoa que quero ser aparecida. Eu não sou essa de natureza. Então eu gosto de falar, porque às vezes você tá ali quieta, a pessoa acha que, né? Não, eu sou quieta mesmo. E aí o Anderson me ajudou. E tanto que nas lives ele falava, Sofia, você vai melhorar. Era muito ruim. Era muito ruim minhas lives. Só que como eu gosto de ajudar as pessoas, ele falava, porque o que é mais difícil você tem, que é o carisma, que você é uma pessoa muito... Pois é, eu ia até te falar isso, você é uma pessoa, por mais que quem olhe suas redes sociais fala assim, nossa, Sofia, seguidores, você é muito acessível. Sim. E porque eu acho que a vida é isso. Você é acessível no presencial, você é acessível no online? Sim, porque eu acho que a vida, Adalto, ela é muito sobre isso. Às vezes a pessoa ela quer estar num evento para um network, que agora essa moda é um saco, e ela esquece de ser uma pessoa legal. As pessoas querem fazer negócio com pessoas que elas gostem. Exatamente. Para com isso. Às vezes a pessoa já chega para te enfiar um negócio. Todo mundo sabe. Para. Se você for uma pessoa assim, as coisas chegam até você. E eu falo muito isso, sabe? Esses dias eu ajudei uma pessoa, ela falou, tô esperando o dia para você pedir minha ajuda, hein? Eu falei, não, eu não tô fazendo por isso. Não é troca. Não é intencional, esse mundo é intencional. Porque eu acredito que quando você planta, a coisa ela vai vir, não às vezes pelo Adalto. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Porque a coisa não vai vir às vezes pelo Adalto. Deus envia uma outra pessoa que você plantou, sabe? As coisas giram. E é incrível. Eu falei, olha, hoje eu tive uma ajuda de uma pessoa que eu precisava, tipo, numa prefeitura tão difícil. E, poxa, eu tive uma ajuda de uma pessoa que também me ajudou naquilo. Então eu tô podendo ajudar aqui pra... É ok. Então eu acho que você ser acessível é a vida acontecendo, né? Esses dias eu fiz até uma live com a Melissa, que eu sou embaixadora lá do Seminário das Mulheres em Portugal.
E aí eu falei, gente, às vezes você não quer comprar uma viagem para fazer uma experiência. Hoje eu tenho parte do testamento e de holding e tal, e periodicamente a gente atualiza. E veio a atualização do que fazer com o closet, porque não estava. E naquele dia que eu tinha discutido isso com meu marido, para colocar em testamento, você vê o quanto tudo é nada, entendeu? É o momento que você tá ali, né? Sim, é importante as pessoas terem essa consciência. Porque E aí eu falei, olha, vai vender tudo e vai ajudar o meu estudo, tudo. Eu não quero que ninguém pegue uma peça, eu quero que doe tudo e vai pro estudo. E meu marido também. E aí você olha, quando você entra e você olha algumas coisas, que às vezes você compra por merecimento, às vezes, poxa, eu não podia ter aquilo hoje se eu posso. E aí você olha como tudo o que é importante, é você ter uma vida próxima, você poder comprar. Mas não significa do porquê daquilo ali para se mostrar, porque tudo fica aí. Então é muito bom você ter uma vida próxima. Não estou falando isso que eu sou uma pessoa que trabalho muito, que a pessoa ela precisa mesmo ter isso. Mas não deixa a vida passar. Às vezes você senta ali com uma pessoa que começou hoje e eu tenho algo a aprender com ela. Sabe? Porque é outra geração. Sabe o que eu fiz no conselho em Singapura? Eu solicitei e foi aprovado. Para todos os conselhos, eu ter 5 pessoas ouvintes, uma de cada geração. Elas não podem, é conselho, né? Conselho o bicho pega. Elas não podem falar ou atrapalhar nada, mas elas vão tomar nota e vão colocar coisas que elas alterariam, mas elas não vão falar, elas vão fazer um relatório e me dar. E aí depois você faz uma análise. Porque ela não vai ter medo de falar, ela não tem medo de ser mandada embora, não é o trabalho dela. O papel não julga também, né? Não julga. E é geracional. Então você olha às vezes uma geração novinha que, arrisca, tarará. Aí eu pego o risco de uma geração mais velha que é mais cautelosa, mas eu consigo estruturar isso às vezes com isso. Que legal. E aí, quando você tem esse olhar de aprender, isso foi um case. Porque você consegue olhar a cabeça de uma geração de agora, assim, de 18 anos, 17 anos, as ideias, você estrutura, você fala, uau, como eu não pensei nisso? Só que se você acha que você sempre sabe tudo, que eu vejo que hoje todo mundo sabe tudo, né, na internet, e aí depois o ChatGPT piora, é difícil você falar assim, eu não sei isso, né? E hoje as pessoas não estão tirando nem os tracinhos que o ChatGPT coloca. Gente, tudo bem, eu uso muito, inclusive há 3 anos criei a minha, quando eu fui lá falei. O ponto não é esse, o ponto é você, numa era dessa, você conseguir ser a pessoa humana. Esse é um diferencial. E hoje está muito difícil de você saber o que é criação, o que não é, o que é ChatGPT. E vai ficar cada vez mais. Cada vez mais, cada né? vez mais. Agora sim, eu quero trazer algo muito legal. Você é uma pessoa que está no mercado de luxo, né? E hoje tem o mercado de luxo, no mercado imobiliário, é aquela coisa que, se você não é, você não, né? Todo mundo quer estar naquele mundo. O que você pode dizer, assim? Porque o luxo é o seguinte, você está tão próximo do dinheiro, mas tão distante, que isso emocionalmente atrapalha um pouco as pessoas, né? Total. E as pessoas precisam entender que às vezes é para você estar lá, às vezes o seu caminho é um outro, e tá tudo bem. Qual é a visão da Sofia sobre isso? Você que está mais inserida nesse meio. Perfeito que você colocou, perfeito. Porque primeiro que eu não trabalho luxo como as pessoas trabalham luxo. Para mim o luxo, ele vem muito do sentido. Então eu trabalho o profissional ser de luxo, independente da sua área de atuação. Porque a forma como você faz o outro se sentir no seu atendimento é o luxo. Isso pode ser no Minha Casa Minha Vida, na locação, no terreno, na lugar. locação. O que é bom para você vender? Aquilo que você consegue fazer uma recorrência de renda. É esse o seu mercado. Não tem um mercado... Quem não se sente bem entrando nessas mansões? Todo mundo. Só que você tem que entender que a cadência de venda disso é uma, só que todo mundo está falando de grandes imóveis, todo mundo tem tudo para vender, mas não fala como conseguir esse cliente. Olha, você falou uma coisa que eu sempre comentei. As pessoas vão em palestra e tudo mais e falam assim, o ponto é o posicionamento. O ponto é o vídeo que você faz. Isso aí... eu fico pensando assim, mas eu quero entender onde ele conheceu esse proprietário que deu acesso para ele nesse condomínio. Aí nós pegamos dados. Quais são os dados? Os dados são das principais construtoras em São Paulo, por exemplo, a venda de recorrência de uma própria carteira estruturada são 32%. Então, assim, o cliente já está lá dentro e roda a carteira. Então, ele já comprou alguma coisa, de alto padrão. Aí você tem 3% internet. Então você tem que estar com a presença. Não significa que esse 3% de internet é baixo, né?
é baixo, mas é a venda que consegue identificar. A internet ela é ingrata, porque às vezes você viu um vídeo ali e você foi impactado, mas você estava numa decisão e aquilo te ajudou. Então você tem que fazer, porque você não sabe se aquilo vai ajudar ou não. É uma propagação. Esse ponto é legal. Eu fui numa construtora que o diretor lá é bem amigo meu. E aí eu entrei no stand e ele me mostrou lá os canais de comunicação, onde os clientes chegam. E eles têm uma estratégia de caminhãozinho com LED que fica rodando a cidade inteira. É muito legal, muito legal. Que legal. E assim, ó, você acha que tem um caminhão, na verdade eles têm 20 que fica circulando. Rodando. Então aquilo fica na cabeça das pessoas. Dá pra ativar. E assim, no stand tá lá, 70% das pessoas viram um caminhão. Ele falou, Felipe, eu sei que não é isso. A pessoa viu na internet, a pessoa ouviu no rádio e ela viu o caminhão. Ela lembra do caminhão. Ela lembra. Então, o que a gente tem que fazer? Pensa o seguinte, tem aqui um gol. Se você chutar uma vez a bola pro gol, a chance é uma de entrar. Você não pode parar. Chuta o dia inteiro pra você ver quantas bolas vão entrar. Então, na internet é isso, na vida é isso. Então, eu falo assim, como que você tem... eu preciso do acesso desse cliente de alto padrão. Só que você tá inserido... No meio. Custa. Não é? E não é você estar inserido... O lead fica mais caro, né? Fica. Não é você estar inserido, forçado pra você fazer o negócio mesmo, porque é chato. Tô fazendo isso aqui, deixa eu vender isso aqui. Não, a pessoa sabe. A pessoa sabe. Então, como que você circula? Primeiro, eu falo pro corretor, começa com uma carteira. Começa a trabalhar a sua carteira. Naturalmente, às vezes você tá trabalhando uma carteira que vai te pedindo outra coisa, você vai expandindo com um pezinho no chão. Agora, você tem que ser um profissional de luxo. Se você faz a diferença no mercado de locação, tem dinheiro. No mercado de leilão, tem dinheiro. No econômico, muito dinheiro. Porque crise, quando que o país não está. E aí você olha, a taxa Selic é a 15. Como que um profissional ele olha, e não só replicar uma informação, o que isso impacta? Significa mais desigualdade, porque você tem um juros mais alto, o dinheiro ele compensa, está parado. Qual oportunidade se oferece para o cliente? Quem é comprador? Sempre está bom para alguém, tem que estar para você, exatamente. Só que você tem que saber fazer a leitura. Então o mercado econômico sempre vai girar, porque a gente faz adequações. Sim. Então a pessoa hoje, 300 mil reais, não consegue mais comprar 60 metros, adequa para 40, 35, para caber no ticket. Sem vaga, né? O salário da pessoa não acompanha a inflação, beleza. E o alto padrão, porque aqui sempre é oportunidade. Os dois giram. O médio padrão nessa taxa tem uma velocidade reduzida. Então o corretor ele tem que saber fazer essa leitura e ter essa paciência de trabalho e aumentar o nível de trabalho para procurar esse cliente, porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você falou um negócio legal que é você tem que estar no meio, né, para ter esse cliente. Eu fui fazer um treinamento recentemente, 15 mil reais para estar no treinamento. E lá eu conheci um advogado. E ele falou, é a terceira vez que eu tô aqui. Olha. E eu não pago para vir ver o treinamento, eu pago para ter acesso às pessoas que estão aqui. As pessoas que pagam. Porque quem paga esse valor tem dinheiro para ser meu cliente. Exato. Olha, eu faço muito, as pessoas olham, né? Tudo no meu Instagram, que você olha, tudo é publicidade. Tudo. Exatamente tudo. E aí quando a pessoa ela olha, só que eu faço publicidade do que eu gosto, do que eu acredito e do que faz parte do meu negócio. Aí você fala, Sofia, por que tem a ver você tá com um vestido de uma stylist que veste você em toda a palestra? O que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Tudo. Porque aquela rede de comunicação não sabe de alguém de mercado imobiliário. Verdade. Eu aumento minha rede dentro do perfil do que eu quero, né? Quem consome aquilo ali. Aí eu fui agora a convite do governo da Patagônia, lá pra Patagônia, na Argentina, no fim do mundo. Aí eu fui... Itaquera não é o fim do mundo, tá vendo? A Patagônia. Não. E o fim do mundo é lindo. Pra quem fala fim do mundo Itaquera, gente, atualizações sobre o fim do mundo. Fiquei espantada de lindo. Coisa mais linda do mundo, realmente conheço. É uma viagem incrível. Incrível. É uma coisa que se eu não fosse contratada, eu não iria. Não passaria na sua cabeça. Não estava ali na minha lista. E é uma coisa assim, uau, como que eu nunca não conhecia, nunca sabe pensei, assim? Que legal. Incrível mesmo, parece estar na Suíça, uma coisa assim, as geleiras, eu fiquei impressionada. E aí, eu fui e quem me vestiu foi a Linda Neve. E eu mostrei pro corretor como que é importante você saber fazer conta para investimento. Falou, vou comprar uma jaqueta da Moncler de 12 mil, eu tenho, que eu usei 3 vezes. Aí você pega 12 mil e divide por 3, é a roupa de neve. E aí você mostra uma sustentabilidade de consumo.
E é um outro ticket de quem esquia, um outro hobby. Então, quando você começa a entender que cada jornada das pessoas na rede social tem um objetivo, aí você começa a ver como que você vai circulando. E ter acesso não é tão simples. As pessoas, elas podem estar no evento, não significa que ela vai ter acesso, porque é com você. Você ser essa pessoa. Por isso que eu treino muito assim. Você ser essa pessoa é o mais difícil. É o mais difícil. Porque às vezes você tá ali e assim, de verdade, às vezes eu tô na academia, pô, eu tô treinando de boa mesmo, não vou oferecer nada ali. A pessoa, ela tem que saber que eu sou muito boa naquilo ali. Quando ela quiser falar comigo, ela sabe onde me encontrar. Sabe quem procurar. Eu não vou falar, olha. Entende? Às vezes a pessoa não quer. Você vende sem vender, né? A sua presença isso é a grande diferença. Às vezes eu tenho pessoas que chegam em mim, em alguns lugares que eu tô, e falam, eu vou ficar aqui de refúgio, porque, graças a Deus, você é uma pessoa que tem assunto. Eu recebo muitas empresas, tecnologias, que querem vir aqui falar da tecnologia, eu falo assim, cara, eu não tenho problema de te receber. Eu acho que, inclusive, é muito bacana, porque se é coisa nova, o mercado precisa saber. Só que o nosso bate-papo tem que ser algo mais leve, não forçando a venda do seu produto. Se puder ser assim, eu acho que é interessante. Eu acho também, porque não vende. Eu falo assim, gente, às vezes você quer algo de alguém, seja uma pessoa indispensável para aquele alguém. Antes, sabe? Porque todo mundo quer uma pessoa assim. Eu até falei ontem na minha palestra, tem corretor que fala que o lead é frio, mas será que não é você um corretor frio pro seu cliente? Pra mim não tem cliente ruim. Tem atendimento ruim, porque você não consegue identificar. Felipe, eu olho assim, como que eu posso... O que o Felipe precisa? O que pode o Felipe precisar ali da Sofia? Um exemplo. Se você tá no meu radar, que eu quero um dia ter você como meu cliente. Porque eu tenho 12 clientes que eu brinco que são as joias da minha coroa. E eu brinco com eles, tá? Eles sabem. O acesso hoje é o relacionamento. É bom. Eles sabem, eu falo assim, você é a joia da minha coroa, porque são pessoas que é a andorinha do verão, entendeu? Que é um investimento, é uma coisa assim, não é comissão, eu faço a estruturação, então é uma coisa assim que me traz muito cliente, que me ajuda muito, uma validação. Eu falo assim, poxa, a Sofia, ela é muito séria. É uma validação assim, peso 50. E eu falo, você é a joia da minha coroa. Só que para chegar nisso, o que você... Eu mapeio, né? Poxa, o que essa pessoa... O que ela pode querer de alguém sem pedir? É o Evercare. Os grandes hotéis, eles têm uma categoria de alto luxo. Então não existe 6 estrelas para hotelaria, são 5. Mas existe o alto luxo dos 5, acima, que é o Evercare. O Evercare é você antecipar a necessidade. Então eu tenho que pensar no que o Felipe quer sem ele dizer. Então é o tempo inteiro que eles estão fazendo assim. No Brasil, você vê isso, eu estava no Copacabana, por isso estou falando disso, o Copacabana, o Roosevelt e o Tangará, são assim. Sim. Porque eles estão na categoria mesmo. E aí, ó, eu faço yoga, eu vou estar com sticker, tipo, eu tô com meu marido terno, gravata. Eu chego na suíte, eles sabem todo o meu comportamento e já está lá antes de eu pedir. O efeito UAU, né? É o UAU. Então, isso no atendimento independe do nicho. Independe. Você está no Minha Casa Minha Vida, você está na locação. O que seu cliente precisa? Todo mundo precisa de algo. E antes pequeno ou grande, né? Pequeno ou grande. Antes de você falar. Se você precisa, às vezes, de uma coisa assim, poxa, algo ali para os seus filhos, o que eu consigo entender, olhar, vasculhar, que eu vou conseguir te atender sem você me pedir? Esse é o efeito UAU. Então, não é o luxo não está vinculado ao dinheiro, tá em como eu te faço sentir no meu atendimento. Legal. Que é o efeito antecipado. Não é simples de se fazer, mas é fácil. Você tem que entender bem quem é seu público. Sim. Né? Se você não sabe quem é seu público, você não sabe como oferecer essa solução para ele. E estar presente. Quando você está presente, mesmo, hoje a rede social, o celular atrapalha muito. Eu vejo as pessoas correndo o tempo inteiro, não chegando em lugar nenhum. Você fala assim, eu tô correndo. Eu falo, você, dentro de mim, né? Você não tem planejamento, você não tem disciplina e você é um desorientado. A pessoa que vive correndo, ela não chega em lugar nenhum. Então, eu faço muita coisa, mas você nunca vai me ver atrasada, esbaforida.
atrasa. Não, você não precisa. Isso é mostra uma desorganização, não que eu faço muita coisa. Legal. Sofia, muito feliz de ter a gente bater esse papo. Te espero pra gente gravar novamente lá na DF, né? Obrigado por essa nova oportunidade. E para quem me pergunta o que a Sofia faz, vocês tiveram uma aula aqui, sou muito fã da sua pessoa. Também, parabéns. Você é uma pessoa muito educada, muito simpática, muito acessível, como eu falei. E você só tem a ajudar as pessoas do mercado imobiliário. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí, para não deixar faltar para você água, café ou chopp gelado. Olha, hoje água. Isso aí, a gente tá no caminho da água agora. Galera, tá água. Podia ser uma Coca Zero. Eu também tô nessa do zero agora faz um bom tempo. Galera, mais um episódio no ar. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho. E é isso aí, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.